Saudações geográficas, professor André Éder. Hoje entraremos na história. Você já parou para pensar que muitos dos direitos que temos hoje não existiram sempre? Direito de votar, de estudar, de expressar nossas opiniões, de participar de decisões da sociedade e de buscar uma vida com mais igualdade. Tudo isso faz parte de uma palavra muito importante: cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, tendo como objetivo uma boa convivência em sociedade. E as pessoas que exercem a cidadania, são chamadas de cidadãos. Mas atenção, a cidadania não surgiu pronta. Ela foi sendo construída ao longo da história, através de mudanças, conflitos, reivindicações e principalmente das lutas de diferentes grupos sociais. E para entender essa história, vamos fazer uma viagem no tempo. Nossa primeira parada é na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Em determinado período, os cidadãos atenienses se reuniam em espaços públicos para discutir questões importantes da cidade. Leis, julgamentos e outros assuntos eram debatidos. E os cidadãos apresentavam sua história e opiniões sobre aquilo que deveria ser realizado. Parece bastante democrático, não é? Mas existe um detalhe muito importante. Essa cidadania não era para todos. Mulheres, estrangeiros, pessoas escravizadas e menores de idade não eram considerados cidadãos e, portanto, não participavam dessas decisões. Era considerado maior de idade apenas acima dos 21 anos na época. Isso nos ensina uma coisa fundamental. A história da cidadania é a história da luta pela ampliação dos direitos. E essa busca continuou. Na República Romana, a população também enfrentou desafios relacionados à participação e ao conhecimento das leis. Durante muito tempo, as leis romanas não eram registradas por escrito. Isso fazia com que muitas pessoas não conhecessem claramente seus direitos e deveres. A população protestou e reivindicou que as leis fossem registradas e tornadas públicas. Surgiu então a Lei das 12 Tábuas, um conjunto de leis dividido em 12 partes e exposto publicamente. Essas normas tratavam de questões como justiça, dívidas, compra e venda de produtos e terras. Perceba como algo aparentemente simples teve uma enorme importância. Tornar as leis conhecidas também era uma forma de ampliar a participação e combater injustiças. E a busca por direitos não aconteceu somente entre os gregos e romanos. Milhares de anos atrás, na antiga Pérsia, o rei Ciro ficou associado ao chamado Cilindro de Ciro, um registro em barro relacionado a princípios de liberdade religiosa e outras medidas de governo. Na antiga Índia, o imperador Ashoka deixou registros de princípios relacionados à paz, à justiça, à igualdade, ao respeito, às diferentes religiões e à rejeição da escravidão. Ashoka elaborou um documento no qual continha 33 instruções para garantir a paz e a liberdade. Ele não preocupava apenas com o povo de sua região, mas ele se preocupava para que todo o mundo seguissem os padrões, de direitos e deveres. São diferentes sociedades, em diferentes momentos da história, buscando formas de organizar a vida coletiva e estabelecer princípios de justiça. E essa busca continuou atravessando os séculos. No século XVIII, as ideias de liberdade e igualdade ganharam ainda mais força. Em 1776, nos Estados Unidos, foi elaborada a Declaração de Independência e, posteriormente, foi estabelecida uma Constituição. Esses documentos passaram a registrar princípios relacionados aos direitos, à liberdade, à justiça, à segurança e ao bem-estar da sociedade. A ideia era importante. Os direitos deveriam estar registrados e protegidos por documentos e leis. Pouco depois, essas ideias ganharam enorme força na Europa.
Em 1789, durante a Revolução Francesa, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O documento defendia princípios como liberdade, igualdade, propriedade e segurança. E perceba a transformação. A cidadania, que em Atenas era restrita a determinados grupos, passou ao longo dos séculos a ser associada cada vez mais à ideia de igualdade e universalização de direitos. Mas será que essa história terminou aí? De jeito nenhum. No Brasil, a conquista da cidadania também foi resultado de muitas lutas e transformações. Durante a nossa história, diferentes grupos da população não tiveram os mesmos direitos. Mulheres, trabalhadores, população negra e outros grupos sociais participaram de movimentos em busca de igualdade, liberdade e maior participação na sociedade. Por isso, não devemos pensar que a cidadania foi conquistada de uma única vez. Ela foi e continua sendo construída ao longo do tempo. Um dos grandes marcos dessa trajetória no Brasil é a Constituição Federal de 1988. Ela estabeleceu direitos e deveres fundamentais dos cidadãos e ampliou garantias relacionadas à liberdade, à igualdade, à participação política e aos direitos sociais. E quando falamos em participação política, existe uma ferramenta muito importante, o voto. Quando uma pessoa participa de uma eleição de maneira consciente, ela está exercendo uma forma de participação cidadã. Mas a cidadania não acontece somente durante as eleições. Ela está presente no nosso cotidiano. Está quando respeitamos as regras de convivência e os direitos das outras pessoas. Está quando ouvimos opiniões diferentes das nossas. Está quando cuidamos de um espaço público. E está quando participamos de decisões que afetam nossa comunidade. E pode estar até mesmo dentro da escola. Imagine que uma turma percebe que o pátio precisa de melhorias. Os estudantes conversam, apresentam propostas à direção e procuram juntos uma solução. Isso é exercício da cidadania e participação na comunidade. Perceba, cidadania não significa pensar apenas no nosso próprio interesse, né? Em nossos próprios interesses. Ser cidadão é enfrentar que vivemos em sociedade e que nossas atitudes também afetam outras pessoas. Por isso, ser cidadão significa conhecer e exercer nossos direitos, cumprir nossos deveres, respeitar as diferenças, participar da sociedade e contribuir para a construção de um espaço coletivo melhor. E aqui está uma das grandes lições dessa história. A cidadania é uma conquista construída ao longo da história, porque os direitos que temos hoje foram o resultado das lutas e transformações promovidas por diferentes grupos sociais. Da praça pública de Atenas às sociedades atuais, a humanidade percorreu um longo caminho. E esse caminho ainda não terminou, porque cada geração recebe direitos conquistados pelas gerações anteriores, mas também possui a responsabilidade de defendê-los, ampliá-los e construir novos caminhos para uma sociedade mais justa. Então devemos defendê-los, ampliá-los e construir novos caminhos para uma sociedade mais justa. Agora eu deixo uma pergunta para você. Se tantas pessoas lutaram ao longo da história para conquistar direitos, o que nós estamos fazendo hoje para fortalecer a cidadania? Pense nisso. E se você gostou dessa viagem pela história e quer continuar descobrindo como a geografia e a história ajudam a compreender o mundo em que vivemos, inscreva-se no canal Prof. Gel André Eder. Deixe seu like e compartilhe essa aula, porque aqui cada conteúdo é uma nova viagem pelo conhecimento. Até a próxima
e que Deus te abençoe.